Hoje a gente veio aqui para responder algumas perguntas sobre a montagem do nosso motorhome e os nossos planos para esse novo momento de vida onde vamos nos tornar nômades e morar na estrada a partir do ano que vem. Eu tô aqui com uma lista de perguntas que eu recebi, além de perguntas que amigos estão sempre fazendo pra gente. Então a gente resolveu sentar aqui na sala da nossa casa Enquanto a gente tem uma. Enquanto a gente tem uma, quer dizer, a gente ainda vai ter uma casa, né? Mas ela vai ser um pouquinho diferente. Se você caiu de paraquedas aqui e não sabe o que está acontecendo, nós estamos indo morar num motorhome para dar a volta na Austrália a partir do ano que vem. Tem um vídeo aqui no canal contando por que a gente está indo embora de Gold Coast. Se você tiver curiosidade sobre essa fofoca, lá naquele vídeo eu conto por que a gente está indo embora. Então eu vou pular todas essas perguntas. Por que vocês vão embora? O que vai acontecer com a sua casa? Ou você acha que a gente deve responder essas perguntas também? Acho que já tá lá, né? Já tá lá. Então, se tiver curiosidade sobre a fofoca em si, vai lá naquele vídeo que eu contei a história completa. E aqui a gente vai focar sobre perguntas e curiosidades que as pessoas têm sobre a vida na estrada, morar num motorhome, etc. A primeira pergunta: quando a gente vai? Nós vamos no dia 1º de janeiro de 2027. Então, a nossa ideia é passar a virada do ano, Réveillon aqui em Gold Coast. E no dia 1º de janeiro, como é um dia muito simbólico, muito marcante, né? Um novo começo, a gente vai aproveitar esse novo começo para pegar a estrada nesse dia. É uma forma muito fácil de a gente lembrar quando que a gente começou a nossa viagem, né? Então, assim, é uma data muito simbólica e é um novo recomeço, né? O que todo mundo pergunta é, mas e o Bowie? Eu acho engraçada essa pergunta, porque é como se a gente estivesse indo embora e beleza, deixa o cachorro, abandona né? o cachorro. Ele é parte da casa que a gente alugou aqui, né? É que assim, eu acho que as pessoas, elas pensam que se mudar para uma van, levar um cachorro não é uma questão possível. Mas existem vários viajantes aí que, na verdade, só viajam com cachorro. Com um gato ou com algum animal. Ou com filhos, né? Então, assim, O Bowie é nosso filho, então o Bowie vai junto. Inclusive, várias coisas na van, nós estamos montando pensando nele, pensando no conforto dele. A gente já fez viagens com a nossa van antiga, com o Bowie, e ele ama ficar na van, ele ama viajar. Então a gente acha que para ele também vai ser uma mudança, porque aqui ele tem uma casa, tem bastante espaço para ele, né, ficar andando de um cômodo para o outro. Mas a gente também sabe que ele gosta de estar em movimento, gosta de estar dentro da van, vai ter lá a janelinha para ele ficar olhando o que está acontecendo lá fora. Então, sim, o Bowie vai junto. Esses dias a gente foi visitar a van de alguns amigos nossos, que é muito parecida com a nossa, né? No mesmo modelo, tamanho. E ele pediu pra entrar, né? Ele ficou ali na porta, ali... Abanando o rabinho, assim, tipo, posso entrar? A gente colocou ele dentro, ele deu uma cheirada, já sentou onde ele queria e... Ficou. Ele não quis mais sair. Como se fosse a van dele. Então ali também foi uma confirmação de que tá tudo certo, ele vai se adaptar, ele vai gostar da van. E querendo ou não, ele tem o maior jardim do mundo, né? Yes! Come. Yes. Oh, é você, cara, tá falando de você. A gente tá falando de você. Falando de você, cara. Que a gente tá construindo uma casa pra você. Próxima pergunta. Quanto tempo vocês imaginam viajar? Essa pergunta é muito interessante, porque ela dá a entender que a gente tá indo fazer uma viagem de férias, do tipo, a gente vai ali ficar 2 meses e volta, ficar 6 meses e volta. Ficar 1 ano e volta, é um sabático. Um sabático, mas a gente não está saindo de férias, a gente está mudando o nosso estilo de vida. Então a gente vai se mudar para a estrada. Da mesma forma que alguém muda de cidade, morava em Gold Coast, agora mora em Melbourne. Morava no Rio de Janeiro, agora mora em São Paulo. A gente mora em Gold Coast numa casa e agora a gente vai morar na estrada. Por isso, não tem quanto tempo a gente vai ficar. A gente vai ficar quanto tempo a gente estiver se divertindo. Isso não tá vindo de uma decisão de um dia pro outro, né? A gente veio pra Austrália com essa ideia. Lá em 2015. Lá em 2015, então assim, era uma coisa que era um sonho já de se fazer, de viver assim. Veio para a Austrália, a gente ganhou nossa cidadania, a gente montou a nossa empresa. Então assim, hoje tudo está alinhado para que isso aconteça. Um sonho lá de 2015 vai se realizar agora. Que a gente realizou um pedaço desse sonho lá em 2017, inclusive aqui no canal tem vários vlogs dessa primeira viagem que a gente fez, com a nossa primeira van, que a gente
tinha esse sonho de dar a volta na Austrália e depois que concluísse a Austrália, continuasse para dar uma volta ao mundo. Então a gente já começou isso lá atrás, porque desde que a gente decidiu morar fora, isso já era um sonho. Então a gente começou a fazer isso lá atrás, só que era um outro cenário. A gente estava no visto de estudante, a gente estava com uma vida muito mais instável. A história acabou acontecendo para que a gente voltasse para Gold Coast e agora a gente está só retomando um sonho que já tinha lá atrás, só que hoje com muito mais estrutura, uma coisa um pouco mais organizada. E sendo assim, então, a gente não tem um plano de quanto tempo isso vai durar, porque pode durar 1 ano, pode durar 5, pode durar 10. Enquanto a gente estiver se divertindo, enquanto isso fizer sentido pra gente, a gente vai continuar. E eu acho engraçado que muitas pessoas pensam que a gente vai fazer isso por 1 ano e aí vai voltar. E eu não sei de onde vem esse pensamento, porque a gente nunca falou que ia ficar 1 ano e volta. Mas eu acho que isso que a gente está fazendo remete muito a um sabático. Então, muita gente pensa que a gente está indo ter essa experiência e depois volta. Mas a verdade é que nós não temos planos nenhum de voltar para Gold Coast. A gente pode voltar ou não. Então, a gente realmente está saindo com uma data de partida sem saber o que vai acontecer depois. Isso eu acho que puxa a próxima pergunta. Como a gente está se planejando para isso? Como a gente está se planejando para isso? Deixa Deus me guiar, deixa a vida me levar. Um ponto importante de mencionar é que hoje a gente já trabalha online, a gente trabalha de casa, então a gente não depende de ir para um lugar para trabalhar. Então a nossa rotina já está acontecendo de forma independente geograficamente. A única diferença é que no lugar de a gente estar aqui, numa casa fechada em 4 paredes, a gente vai estar em movimento numa van. Tanto que uma das coisas mais importantes para a gente conseguir manter isso, a gente vai ter uma internet via satélite com Starlink. Então assim a gente tem certeza que a gente vai conseguir trabalhar, fazer tudo que a gente precisa fazer de qualquer lugar da Austrália. A outra pergunta é se a gente vai começar subindo ou descendo no mapa. Ou seja, sentido horário ou anti-horário, né? Porque a ideia é dar uma volta na Austrália. Isso se chama o Australia Big Lap, que é uma viagem muito famosa aqui na Austrália. Muitos australianos têm esse sonho de fazer a volta na Austrália, né? Eu acho que até por isso que existe essa ideia de fazer em 1 ano, né? Porque quando você pesquisa sobre o Australian Big Lap, geralmente o pessoal tira 1 ano para fazer ele, né? Então ele vai seguindo as estações do ano e fazendo aonde você vai para pegar as melhores condições durante o ano. Só que até com base na nossa experiência na primeira viagem que a gente fez, olhando agora, eu acho 1 ano muito pouco. Eu acho que é uma viagem muito corrida fazer, né, num espaço de tempo tão curto. Claro que muita gente faz isso, como eu falei, é o sonho australiano, o pessoal pega, compra um motorhome, uma caravan e vai fazer isso durante 1 ano, que é o tempo que às vezes as pessoas têm para fazer, né, essa experiência. Mas na nossa primeira viagem, por exemplo, nós levamos 3 meses daqui de Gold Coast até a Tasmânia, que é um pedacinho muito pequeno ali do mapa, e a gente fez correndo. A gente não passava no máximo 2 noites no mesmo lugar, o que é um tempo muito curto, assim, porque quando você chega num lugar, tem um momento de você se adaptar com a cidade, encontrar um lugar para dormir, identificar onde que é o mercado, onde que é o posto de gasolina, você se ambientar ali onde você tá, até que você esteja, ok, entrei no ritmo e agora vou curtir aqui esse lugar. Principalmente por a gente estar nessa rotina de trabalho, a gente vai precisar ficar mais tempo nos lugares, né? Então, pensando nisso, nossa, 1 ano, assim, é muito pouco. Ontem até a gente estava conversando sobre um cálculo bem por cima, né? A gente falou, se a gente ficar, como a gente precisa trabalhar, a gente precisa estar estabilizado em um lugar, né? Não pode só estar dirigindo. Vamos dizer que a gente fica 1 semana em cada lugar. A gente pega 7 dias, 5 dias no lugar, 2 dias viajando. Se a gente fizer isso, a gente consegue parar em 52 lugares durante o ano. Porque são 52 semanas. Mesmo que a gente escolha os lugares, não pare em todo lugar, 57 lugares num lugar tão grande quanto a Austrália, não é nada. Não é nada. A gente está bem tranquilo com a questão de fazer sem pressa. Se a gente gostar do lugar, a gente vai ficar mais de 1 semana. Se a gente não gostar do lugar, a gente vai ficar menos de 1 semana. Então, assim, a gente tem toda a liberdade para escolher o que a gente vai fazer para frente. Se a gente vai ficar, talvez, vamos dizer que a gente vai para o lado de WA e a gente quer ficar 2 meses lá parado num lugar que a gente gostou muito. Tá tudo bem. Né? Então, assim, eu acho que isso é uma das grandes diferenças da última viagem que a gente fez,
que a gente tinha um compromisso de voltar, porque era visto de estudante, era né? visto de Tinha estudante. data pra ir embora, né, no E a caso. gente tinha uma data para chegar na Tasmânia, porque a gente tinha que pegar a balsa. Então, assim, era tudo muito travado, né? Então, assim, isso gerou um estresse na gente. Na metade da viagem, a gente já não estava Curtindo, né? curtindo o lugar, porque a gente sabia que tinha que ir para o lugar, a gente não estava conseguindo trabalhar, então estava dando estresse de não conseguir trabalhar, tinha que chegar em tal lugar, dinheiro está acabando. Então, assim, esse foi um dos aprendizados que, para essa viagem, a gente quer ir mais tranquilo e seguir o flow das pessoas que vão aparecer, dos lugares que vão indicar. Eu quero estar muito aberta pra isso, assim. Vamos supor que a gente conheceu alguém num camping e aí a pessoa falou: eu fui em tal lugar e é muito bonito. Eu quero ir nesse lugar. Tipo, eu quero ver esses encontros e essas dicas que as pessoas dão como se fosse a vida nos mostrando qual é o próximo caminho, sabe? E morando na van, a gente vai ter essa liberdade de fazer isso. Eu tava pensando em ir pra direita, mas alguém me falou pra ir pra esquerda. Então, o que a vida tem pra me mostrar aqui pela esquerda? Então, a gente vai estar muito aberto a isso. Mas, respondendo a pergunta, se a gente começa por cima ou por baixo, isso é uma coisa que a gente já tem decidido. A gente vai começar indo pelo sul, por um simples motivo. A gente começa dia 1º de janeiro, a gente vai estar no verão. Então, primeiro que não é o melhor momento pra gente ir pro norte, porque ali daqui a pouco já começa a época de ciclones e de muita chuva. Então, a gente vai pro sul. Nosso plano é começar pela Tasmânia, porque é o lugar mais frio. Então, a gente quer pegar o verão na Tasmânia pra gente não sofrer tanto, pegar um clima um pouquinho mais ameno. E também porque pra Tasmânia, como a gente mencionou, tem que comprar o ticket do ferry, né, da balsa que vai pra lá. Então é o único lugar que a gente tem um compromisso de uma data. Então eu acho melhor a gente já fazer isso logo no começo. Ok, vamos ali chegar na Tasmânia na segunda semana de janeiro, ali na metade do mês. Então a gente já consegue comprar o ticket da balsa, vai pra Tasmânia, talvez até sem data de voltar, e aí fica lá o tempo que quiser. A hora que começar a ficar frio, começar a ficar desconfortável, a gente compra o ticket de volta pro continente. Só pra dar uma situada, né? Quem não conhece, quem não tá aqui na Austrália, quem não conhece muito bem, a Tasmânia é uma ilha. Então, por isso que a gente precisa dessa balsa e tem essa data pra ir e pra voltar. Mas assim que a gente voltar da Tasmânia e estiver de volta no continente, a gente não tem mais nenhuma amarra, nenhuma coisa que nos prenda com data. A gente é livre pra ir pra qualquer lugar, né? Porque a gente já vai estar na parte aqui mais continental. Próxima pergunta, a gente mais ou menos respondeu isso já, que é: quanto tempo mais ou menos vocês pretendem ficar em cada lugar? A gente pensou na seguinte estratégia: a gente mudar de cidade sempre nos finais de semana e manter a rotina de trabalho como é hoje, que é trabalhar de segunda a sexta. Então, assim, a gente não compromete nenhum compromisso que a gente tenha com reuniões, com trabalho que tem que ser feito, que tem que ser mantido ali durante a semana. E aí, no fim de semana, a gente usa esse tempo para ir para um lugar novo, aí passar o final de semana ali para conhecer o camping, se adaptar, etc. Pensando nisso, vai ser pelo menos uma semana em cada lugar, mas com uma flexibilidade. Se, eu cheguei aqui e tá muito ruim, não gostei desse lugar, vamos para uma outra cidade, meia hora daqui. Coisa que não vai interferir muito na nossa rotina de trabalho. Ou o contrário também, a gente se apaixonou por um lugar, vou ficar um mês aqui. Eu acho que é uma outra pergunta, mas não sei se está colocado aqui, mas é a questão da rotina. Eu acho que a coisa mais desafiadora de morar numa van e de estar sempre em movimento é criar uma rotina. Você conseguir manter uma rotina, seja de trabalho, seja de exercício, seja de até de ir no mercado, lavar roupa. Então, assim, precisa se criar. O ser humano necessita de uma rotina, né? Então, eu acho que isso que mais tira as pessoas do centro, a gente não ter uma rotina própria. Então, assim, a gente tem que criar uma rotina dentro dessa rotina que é incomum para todo mundo. Então, assim, é por isso que a gente tem que tentar estabelecer algumas regras e ver se funciona. Se não funciona, a gente tem que adaptar. Então, assim, eu acho que a adaptabilidade, morando numa van e viajando, é o maior... habilidade, é a maior habilidade que você tem que criar. A próxima pergunta é: qual vai ser o roteiro? Essa pergunta também já foi mais ou menos respondida, mas só para explicar um outro aspecto de como a gente vai se guiar, a gente vai se guiar muito pelas estações. Então, como a gente sabe que a gente vai começar na Tasmânia para pegar o verão lá, a gente só vai saber o próximo destino desse roteiro, entre aspas, quando a gente sair da Tasmânia,
que daí a gente vai ver que época do ano que vai ser. Ah, então se tiver um pouquinho mais perto do inverno, talvez a gente vai subir de volta aqui para Queensland. Ah, dependendo da época que for, talvez a gente vai continuar no sentido horário e lá para Western Australia. Ou talvez a gente vai subir para o centro e lá para o Outback, para o meio do Luru, que lá a melhor época do ano é no inverno. Então a gente vai seguir um pouco as estações, mas não existe roteiro por causa disso, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar na Tasmânia. Mas na medida do possível a gente vai se guiar pelas estações para pegar sempre climas um pouco mais amenos. Como vocês vão fazer para lavar roupa? Na nossa primeira viagem, a gente lavava roupa na rua. Aqui na Austrália é muito comum ter essas lavanderias de rua, onde você vai lá, paga, né, pelo tempo que você quer usar a máquina, tanto a lavadora quanto a secadora, fica ali esperando e aí pega suas roupas de volta. Então a gente vai praticamente fazer isso. Existem muitos lugares desses na Austrália, então é muito fácil de achar isso. Alguns campings têm lavanderia também. E além disso, a gente comprou uma lavadora portátil, que na verdade é como se fosse um balde, assim, ele é dobrável, ele é retrátil? Ele é retrátil. E ali a gente consegue lavar pequenas peças. Então, se tiver alguma emergência, não tô achando um lugar para ir numa lavanderia, mas preciso lavar calcinha, meia, alguma coisa que meio que precisa para agora, a gente consegue pôr pequenas peças nessa lavadora portátil que a gente já testou aqui em casa, ela funciona. A Austrália é um país muito preparado para isso, né? Então, assim, por mais que a gente se tenha ido para um lugar isolado, que a gente vai ficar alguns dias, né, off-grid, aí a gente pode usar essa máquina, mas se não, qualquer lugar aqui na Austrália que tenha uma civilização, né, mínima, a gente vai encontrar uma lavanderia. É até interessante falar sobre isso da estrutura, que quando a gente decidiu vir para a Austrália, lá em 2015, um dos motivos da gente ter escolhido a Austrália é porque aqui é o paraíso do camping. O país inteiro tem muita estrutura para as pessoas conseguirem fazer essas viagens, porque isso faz parte da cultura australiana. Então é muito fácil encontrar banheiro público, chuveiro público, essas lavanderias, lugar para dormir na rua que não seja camping, né? Lugares que eles chamam de rest area, que são áreas para descanso, né, na beira da estrada. Existe muito desses lugares aqui. Então o país inteiro é muito preparado para isso. Então isso não é algo que nos preocupa, tipo, nossa, como é que eu vou lavar roupa? Como é que eu vou encontrar um lugar para dormir? Porque em toda a Austrália tem essa estrutura. Isso também puxa um pouco da próxima pergunta, que é: vocês planejam dormir em campings ou parques? 3 pontinhos. E a gente vai fazer, acho que um mix, né, de um pouco de cada coisa, dependendo de onde a gente estiver. O camping em si, né, tipo, geralmente camping pago, mas existem muitos campings públicos e tem campings por doação, né, que eles fazem. Então, assim, a gente vai tentar fazer um mix, né, entre tudo isso. Tentando priorizar, evitar os campings mais caros, mas também ver o que a gente está precisando de estrutura. Então talvez a gente está num lugar que, sei lá, a gente está precisando, por algum motivo que seja, carregar o carro. Sei lá, se a gente tá dias muito nublados que não tá conseguindo, tipo, a van lá tem painel solar, então passou muitos dias que não teve sol, não conseguiu carregar o carro por algum motivo, precisa de tomada. Ah, vamos procurar um camping que tem tomada. Ou se a gente ficar muito tempo em um lugar que é um off-grid, que a gente não vai estar carregando o carro e tudo mais. Ou abastecendo água. Abastecendo água, então a gente vai ter que ir para um camping pago ou achar um lugar que a gente possa fazer esse abastecimento. E aí fica um dia, 2, talvez. Porque se a gente for ficar em camping todo dia, é basicamente pagar um aluguel de uma casa, o que acaba custando muito, dependendo de onde você está. Na última viagem, a gente só ficou em campings gratuitos. 3 meses, a gente ficou 2 vezes em campings pagos, porque a gente precisava de eletricidade, mas o resto a gente conseguiu se virar com campings gratuitos, chuveiros $2, e a gente tomava banho todo dia. É verdade, nunca deixamos de tomar banho. Então a gente vai ter um pouquinho desse mix assim, e eu acho que uma outra opção também, que é o que a gente fez na última viagem, a gente conheceu muitas pessoas durante a viagem. Então tiveram lugares que a gente ficou na casa da pessoa, tipo, mas não na casa da pessoa, a gente ficou morando na van, mas estacionado na frente da casa da pessoa ou no quintal da pessoa, de pessoas que convidaram a gente para ficar, e a gente acabou se conhecendo ali. E teve uma troca muito rica com as pessoas que a gente conheceu. Então a gente também quer estar muito abertos, porque eu acho que isso é uma coisa muito legal que a estrada vai nos trazer, que é de conhecer as pessoas no caminho.
Então isso também é algo que a gente quer deixar aberto, assim, se a gente conhecer alguém, de poder ficar na frente da casa da pessoa e a gente ter uma troca assim um pouco mais próxima, conhecer a história da pessoa, contar um pouco da nossa. E existe também a possibilidade que é o que eles chamam de house sitting, né? Então a pessoa vai viajar, ela precisa de alguém que cuide da casa, que cuide das plantas, dos animais. A gente também está aberto a isso, talvez ficar numa casa por 2 semanas, 3 semanas, enquanto os donos estão viajando. Então, resumindo, a resposta da pergunta é um pouco de tudo. Um pouco de tudo. O que vocês acham que será o mais desafiador quando vocês forem? Pra mim, eu acho que o mais desafiador é manter uma rotina de atividade física. Porque hoje eu amo ir pra academia, eu amo ir pra minha aula de pilates. E isso é uma coisa que é muito importante pra mim manter essa rotina. E como dentro da você não tem muito espaço para se exercitar, a gente depende da área de fora. Por exemplo, hoje eu acordo, eu abro o meu tapetinho de yoga ali e eu faço meu yoga, independente se tá frio, se tá chovendo, se tá vento. Mas, morando na estrada, eu vou fazer meu yoga do lado de fora. E se eu estiver num lugar que estiver chovendo por uma semana sem parar, como é que eu vou fazer isso? Vou ter que procurar uma academia ali perto, vou ter que procurar aulas, tipo, eu não sei como é que isso vai ser e com certeza vai quebrar a rotina de exercício. Diferente do Davi, por exemplo, que ele corre 3 vezes na semana. Correr, você corre em qualquer lugar, né? Qualquer lugar que você tá, põe o tênis e vai. Mesmo se estiver chovendo, né? Tipo, dá pra fazer. Então. Eu, por outro lado, eu acho que também é uma questão de rotina, mas é a rotina de trabalho. Né? Então, assim, eu tenho uma empresa, tenho meus clientes, tenho o meu time e estando em movimento sempre quebra um pouco a comunicação, né? Então, assim, essa é a minha maior preocupação no momento. Tô tentando criar o melhor cenário possível para que isso se mantenha funcionando. Dá ansiedade, talvez, né? Porque a gente tá saindo de uma coisa que a gente está acostumado por muito tempo e funciona, a gente criou essa rotina, para uma rotina que a gente não faz ideia. Outra coisa desafiadora, talvez, seja a questão das amizades, né? Eu ia falar isso. A questão de, assim, a gente mora em Gold Coast há 11 anos e a gente conhece pessoas desde que a gente chegou aqui. Então, assim, a gente tem muitos amigos que a gente talvez não saia tanto, que a gente não, mas existe um senso de comunidade. E Gold Coast é uma cidade com muito brasileiro. Então, o sentimento de comunidade aqui é muito grande, né? Então, isso é uma das coisas que eu sei que vai chegar em algum momento, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 3 meses, mas vai chegar um momento que a gente vai falar assim, poxa, estamos nos sentindo solitários. Então, acompanha a gente, vira nossos amigos. Precisamos fazer amigos em todos os lugares que a gente for, pra gente ir conhecendo gente, porque eu acho que realmente essa parte do social, de não ficar só nós dois, né, de fazer coisas com outras pessoas também, eu acho que é bem importante e não sabemos como vai ser. Então, deixa aqui nos comentários se você mora em outra cidade, porque a gente quer conhecer gente da Austrália inteira. Já me fizeram essa pergunta algumas vezes sobre como a gente convive em um espaço tão pequeno, tendo seu espaço pessoal. Né? Essa pergunta tá aqui mesmo. A gente se dá muito bem, né? Então, por mais que a gente volte e meia, a gente precisa de um espaço, toda pessoa precisa de um espaço, mas a gente já fez esse teste. Então, a gente já morou 6 meses. A gente já morou 6 meses numa van, então a gente Deu certo. sabe, a gente ainda tá aqui. Ninguém se matou. A gente ainda tá feliz. Então, esse é um desafio também, porque muitas pessoas, quanto mais você tá, né, preso, a convivência muito próxima, ela pode gerar estresse e gera estresse. Né? Não necessariamente um pelo outro, mas todos esses outros fatores que estão acontecendo vão acumulando um estresse que pode gerar um estresse entre o casal. Então, pra gente é muito importante manter a harmonia, né? Mas a gente tem um relacionamento que já passou por isso, então assim, e era uma fase muito mais difícil do que é hoje, né? Então assim, os estresses foram muito maiores do que os que seriam hoje. A gente já tem muito mais bagagem, né, para entender como isso funciona. Então isso não é uma coisa que me preocupa muito nesse sentido, tipo, de atrito entre nós, mas o que me preocupa, não preocupa, mas o que eu penso às vezes é como vão ser algumas coisas. Por exemplo, eu sempre acordo antes que você. Aí eu acordo, vou lá, faço o meu chazinho lá que eu vou tomar, faço minha meditação. E essas coisas meio que fazem barulho. Então, tipo, eu saio do quarto, vou pra cozinha, faço o meu negócio, aí eu vou lá
fazer meu yoga, minha meditação, minha escrita. Mas na van tudo vai ser um ambiente só. Então como é que eu vou levantar antes de você e fazer as coisas sem fazer barulho para te acordar, mas eu também não vou ficar acordado olhando pro teto esperando você acordar. Então eu acho que isso da convivência muito próxima é o único aspecto que me preocupa um pouco, mas não no sentido tipo de brigar, mas tipo de incomodar e respeitar o espaço do outro, sabe? Mas da mesma forma, né? Tipo, às vezes eu acordo mais cedo pra correr, tudo a gente vai se adaptando, né? Então é uma coisa caiu. Tá ventando aqui. O que vocês aprenderam na última temporada que com certeza vão implementar e fazer dessa vez? Abasteça o carro quando tiver um posto de gasolina. Isso virou o nosso maior aprendizado assim, ó, de vida. Tome banho quando achar um chuveiro. Tome banho quando achar um chuveiro, abasteça quando encontrar um posto. Então não é assim, tipo, só vou abastecer quando estiver acabando a gasolina. Não. Encontrou um posto, põe gasolina. Vai encher ali $10 do tanque. Põe $10 do tanque pra garantir, porque na última viagem a gente viu que muitos trechos, assim, você dirigia muito e demorava pra encontrar um posto. Tiveram algumas situações que a gente ficou tipo, minha nossa senhora, será que vai dar? Então a gente aprendeu isso, que viu um posto, para e abastece. Com certeza vamos implementar essa. Paciência de saber que as coisas na van levam mais tempo. A gente agora tem uma van que tem mais estrutura, então a gente vai ter uma cozinha propriamente dita, vai ter fogãozinho, né, um forno, chuveiro, banheiro, etc. Mas, estando num espaço pequeno, as coisas levam mais tempo. Estando numa casa, você faz um café da manhã muito mais rápido do que você faz um café da manhã numa van. Montar a cama, principalmente no nosso caso, a cama vai ser retrátil. Então não é tipo, vou dormir, deita e dorme como você faz uma casa. A gente vai ter que abrir a cama, montar ali o lençol, etc. Então, essas pequenas coisinhas, elas tomam mais tempo e isso requer paciência no começo, de você entender que é um ritmo diferente. E isso também é a parte legal de estar indo para esse estilo de vida. A gente realmente quer viver mais devagar, viver com menos pressa. Então, a própria rotina, a própria dinâmica da van convida você a fazer as coisas um pouco mais devagar, mas que no período de adaptação ali no começo requer um pouquinho mais de paciência. Aqui fizeram outra pergunta que foi assim, dá pra sentir que cada um tem o seu espaço, mesmo morando na van? A gente falou um pouco sobre isso, mas só explicando um pouco do layout da van. Tem um vídeo aqui no canal que a gente mostrou um pouquinho como é que é por dentro, pra ter uma ideia, né, de como que são os espaços ali. Quando a van estiver pronta, a gente vai fazer um tour oficial mostrando cada cantinho. Mas sim, a gente tem espaços que dá para cada um ter seu espaço. Por exemplo, a gente tem a nossa área de trabalho principal, que é ali do lado da cozinha. Uma mesa que vai abrir, cada um vai poder ficar com um computador de frente para o outro. Essa é a estação principal de trabalho. Mas a gente também fechou a cabine, que é a parte ali do motorista, para poder ter privacidade quando o Davi faz uma reunião, por exemplo, que ele faz bastante. Então, assim, por exemplo, ele pode entrar lá, fazer uma reunião, fechar a porta e estar num ambiente separado, isolado, né, caso eu precise de um pouco mais de privacidade. Além disso, a gente também tem um deck lá em cima da van, então tem um outro espaço, às vezes alguém, né, quer ficar lá lendo um livro sem incomodar ou ouvindo uma música, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E se a gente precisar realmente de um espaço, abre a porta da van, vai caminhar. Vai encontrar uma mesinha de piquenique. Vai tomar um café, vai fazer alguma coisa. Cafés, acho que a gente vai usar bastante cafés, assim, talvez de, né, encontrar de base pra gente trabalhar, né, trabalhar pelo menos algumas horas de cafés, até pra sair um pouco, né, dessa questão do carro, dar um pouco de... E ver o lugar, né, a gente tá indo pra conhecer novos lugares, novas pessoas, novas culturas, novas visões de mundo, né, então assim, não adianta também a gente... a gente vai estar sempre dentro do carro e aqui é minha casa, aqui é minha bolha, né? Ficar dentro da sua bolha e realmente não experienciar o que cada cidade proporciona. Que é uma coisa que a gente fez muito na primeira viagem, né? Eu acho que na primeira viagem, foi em 2017, a gente chegou aqui na Austrália em 2015. A gente carregava muito ainda da nossa essência curitibana, eu acho. Sabe, tipo, a gente era mais fechados. Eu, principalmente, de ter um pouco mais de dificuldade de falar com as outras pessoas, conhecer a pessoa do lado no camping, sabe? Eu era muito mais reservada, assim, e de ter essa dificuldade mesmo de falar com outras pessoas. Eu já melhorei muito e eu acho que isso é uma coisa diferente, né? Que os anos nos trouxeram de estar mais aberto,
para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então eu acho que isso vai ser bom também, né, de sair. Vocês vão colocar um nome na van? A resposta é sim, mas isso é tão difícil quando dá pra pôr o nome de um filho, né? É muito difícil. Porque, primeiro, a gente ainda não tem a van, né? A gente, assim, ela não está pronta, então, assim, ela não tem uma alma, né? A gente discutiu alguns nomes, Eu tenho um nome no meu coração que eu já gostei bastante. Você sabe qual que é? Eu sei. Que é o da música? Não, é o da música. Eu não sei. Não, é da música que eu falei aquele dia, lembra? Eu não posso falar aqui publicamente, né? Porque a gente quer que seja surpresa. Mas eu tenho um nome, que é o nome da minha amiga. Não sei. O nome da minha amiga. Qual amiga? Você sabe? Não sei, depois Aquela que foi embora. Não sei. Pra mim, eu tô inclinada pra esse nome. Mas a gente não decidiu nada ainda, de então fato. é como ter um filho, né? Você tem que pensar. E talvez esse nome se apresente na estrada. Assim como a nossa primeira van, ela acabou se ganhando um nome baseado no que aconteceu, que foi a gente criar... E aí a gente fez toda a decoração em volta do nome dela, que era Feather, né? Que é pluma em inglês. Então, assim, em português, né? É. Com certeza ela vai ter um nome, com certeza ela é parte da nossa família, mas a gente ainda não sabe como que ela Vocês vão saber. Quando a gente souber, a gente conta. Como você se sente com organização dentro da van em movimento no dia a dia? Por exemplo, louças. Isso é bem interessante falar, porque eu não quero ter coisas de plástico. Tipo, muita gente que mora em motorhome, camper van, compra prato de plástico, taça, copo de plástico. E a gente quer ter as coisas que a gente tem de cozinha aqui. Então, o prato é louça, né? Porcelana, copo é de vidro, etc. Então, a gente já planejou a nossa van primeiro. A organização das coisas, a gente fez assim. Nós fizemos o projeto da van, né? Dos móveis. E antes de pensar onde vai ficar cada armário, a gente fez uma lista de tudo que a gente tem em casa. Ah, a gente tem panela, tem prato, tem livro, tem roupa, tem calçado, tem tudo, as coisas do Bowie. A gente listou todos os objetos que a gente tem hoje em casa. E aí a gente criou a distribuição dos móveis de acordo com esses objetos. Então as coisas já mais ou menos já têm o lugar próprio delas. E aí a questão das louças, né, que a pessoa perguntou aqui com relação do movimento no dia a dia. Na verdade, eu acho que a pergunta é mais sobre o que vocês vão fazer com a louça. Porque na verdade é que assim, na van você tem que comer, lavar, guardar. Não dá pra você, eu acho que é isso que ela tá querendo falar. Não, eu acho que não, porque tipo, um movimento no dia a dia, tipo, as coisas estão aqui, batendo, entendeu? Com a organização da van em movimento no dia a dia. Por exemplo, louça. Porque você tá em movimento, eu comi, eu tenho a louça suja. Se eu vou sair pra dirigir, a louça tá suja. Ah, não, eu acho que não é, não. Enfim, pode ser as duas. Na primeira versão, a gente organizou toda a nossa van, ela vai ser organizada para deixar as coisas bem fixas, bem tranquilas. E cada um tem seu lugar. E vai ter, tipo, proteção entre as coisas para elas não quebrarem. Por exemplo, copo, não fica copo com copo batendo. Vai ter um negócio ali pro copo ficar parado, né? Como se fosse tipo uma espuma em volta. Porque assim, quando a gente tá dirigindo o carro, esse mexer do carro não vai quebrar as coisas. Agora, no outra pergunta, que é o que eu acho que essa pergunta foi feita, é porque as pessoas pensam na bagunça. Em movimento, você, tipo, acabou de tomar o café da manhã. Você não pode deixar em cima da bancada ali e dirigir, né? Não. Então, assim, essas coisas não existem. A gente já pode ser que você deixa dentro da pia, mas vai bater. Então, assim, pode quebrar. Então, a ideia da van é que tudo, e até por isso toma mais tempo, que tudo que é feito é usado, lavado e guardado. E não só com louça, tipo, tudo que você usa, por exemplo, eu não posso pegar um caderno e caneta e abrir minhas coisas em cima da mesa e deixar lá. Tudo tem que ser muito organizado dentro da van. Você tem que usar e guardar de volta no lugar. Primeiro para manter a paz da casa, né? Porque senão vai virar um caos. Quanto por questão de espaço mesmo. Tipo, não tem como viver numa van bagunçada. E é muito fácil de bagunçar. Assim, ó, você... preciso de uma camiseta. Daí você vai tentar achar suas coisas na camiseta. Você tira uma daqui, põe pra lá e não sei o que lá. Quando você achou da camiseta, você viu que tem
mar de coisas dentro da van e você não pode fazer mais nada, porque tá uma bagunça. Então, organização nesse sentido é muito importante. Chegamos na última pergunta, que é: quanto tempo demora para deixar a van pronta? A resposta é depende. Depende. Você está construindo? Isso foi algo que a gente pesou quando a gente decidiu se nós íamos montar a van nós mesmos ou se a gente ia contratar uma empresa para fazer. É claro que você fazer você mesmo vai ser sempre mais barato do que contratar alguém. Só que a gente não tem o know-how, não tem a experiência. Seria possível, mas a gente ia levar 1 ano, 2 anos, o tempo que sobra pra gente, porque assim, né, eu trabalho, tenho a empresa, então eu ia ter que fazer isso depois do horário de trabalho, nos finais de semana, ficar vendo tutorial, ver como é que a gente poderia fazer, ter toda a parte elétrica, a parte que eu não tenho nenhum treinamento, então teria que ser visto no YouTube, aprender e testar e comprar as coisas. Talvez e ainda arriscar não ficar bom, quebrar, né, parte de madeira, marcenaria, ter que refazer. Então assim, a gente pôs dentro da balança primeiro, a questão de tempo, quanto tempo a gente precisa. A gente tinha uma data quando a gente decidiu, então a gente tinha 1 ano para fazer. Ok, a gente tem essa data, em 1 ano a gente precisa ter uma van pronta. A segunda questão era, quanto tempo eu tenho sobrando para fazer? E quanto que valeria a minha hora se eu fosse fazer em vez de estar trabalhando? Então assim, beleza, eu vou trabalhar menos para ter tempo para fazer a van. Mas quanto que vale a minha hora hoje? Vale a pena eu trocar essa hora por alguém fazendo? Então, colocando tudo isso na balança, a gente decidiu contratar uma empresa para fazer, porque assim ficaria pronto muito mais rápido. Então, respondendo questão de tempo, até outra pergunta que não tá aqui, mas que todo mundo pergunta é: quando que a van vai ficar pronta? Quando a gente contratou essa empresa, inicialmente a data era final de junho desse ano, 2026. Então, eram 4 meses. 3, 4 meses. A gente fez um projeto muito customizado, né? Então, muitas das coisas no começo do projeto eles já falaram: olha, a gente nunca fez isso, a gente pensa que vai levar tanto tempo, mas pode ser que leve mais. Então, porque são coisas muito customizadas que não é o padrão. É um projeto muito complexo, porque a gente está construindo um motorhome que vai ser a nossa casa. Então, isso precisa sustentar todas as nossas necessidades a longo prazo. Porque se a gente tiver qualquer dificuldade, alguma coisa assim que vai emperrar a nossa rotina no dia a dia, a gente não vai conseguir sustentar esse lifestyle por muito tempo. Então a gente fez um projeto de forma que pudesse suprir tudo que a gente precisa de dentro de uma casa. Então isso fez que o projeto fosse um pouco mais complexo do que uma van que às vezes alguém vai construir para viajar final de semana, viajar nas férias, passar um mês. Então toda essa complexidade acabou adicionando mais tempo na entrega da van. Mas geralmente ali uns 3, 4 meses, quando você contrata alguém, ou se você vai fazer sozinho, vai de 6 a 1 ano, dependendo do teu tempo livre de fazer. Vamos dizer assim, se você já tem as habilidades para fazer a parte de marcenaria, a parte elétrica, a parte de encanamento, tudo isso vai diminuir teu tempo, é muito caso a caso. Mas, por exemplo, a nossa última van, a gente comprou ela pronta, mas a gente renovou ela. Na renovação, a gente, porque fazia no final de semana, não sei o que, levou 2 meses. A gente renovando e isso foi só uma pintura, foi só pintar os móveis, trocar as cortinas, coisa muito estética, muito superficial, nada de estrutura, né, de móvel. É super possível fazer tua van do zero, né, assim, você mesmo, mas vai depender de quanto tempo livre você tem para dedicar. A gente conhece gente que fez a van sozinha em 1 mês, tem gente que fez a van sozinha em 6 meses, tem gente que contratou alguém, e tem empresas aqui que vão te entregar em 3 meses, em 2 meses, em 6 meses. Então você tem que fazer essa balança e ver o que... Tomar a decisão de acordo com o que cada um prioriza, né? Com isso, então, fechamos as perguntas. Mas se você tiver alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente vai ficar super feliz de responder. A gente sabe que esse universo de van life, morar na estrada, viver viajando, gera muita curiosidade nas pessoas. A gente também tem muita curiosidade de querer saber como as pessoas vivem, né, esse estilo de vida. Então deixa aqui nos comentários se tiver alguma outra dúvida e acompanha a gente que a gente está sempre postando aqui os updates da van. Já tem alguns vídeos aqui no canal. Nos vemos então no próximo vídeo. Até lá. Beijo!